O mais importante em estatística são seus gráficos e as interpretações desse gráfico. Olhem as representações gráficas que ela pode assumir uma distribuição de frequências. Ela pode ser representada por meio de diagramas de barra, e cada barra representa a frequência absoluta de cada variável. Veja, por exemplo, nesse gráfico aqui, o x1 ele tem uma frequência igual a 12, o x2 tem uma frequência de 4, o x3 tem uma frequência igual a 8. Então, essas são as frequências absolutas dos elementos x1, x2 e x3. É a quantidade que o x1 aparece nessa amostra. O x1 aparece 12 vezes, o x2 é o que menos aparece, 4 vezes, e o x3 aparece 8 vezes. O que mais aparece aqui nós chamamos de moda. X1 aqui é a nossa moda. Uma outra forma de representar é através de polígono de frequência. O polígono de frequência ele é representado ligando os extremos dessas barras que nós vimos anteriormente. Então, quando você liga aqui, ó, do 12 até o x, até o 4 do x2 e do 4 do x2 até o 8 do x8, do x3. Esse gráfico geralmente é para determinar valores intermediários entre x1 e x2, né? Entre x1 e x2 você usa uma proporcionalidade aqui. Pode ser através de tangente, pelos deltas, né? Então é um gráfico útil para esse aspecto, né? Para calcular valores intermediários entre x1 e x2 e x2 e x3. Um último gráfico é o que nós chamamos de histograma. O histograma é a representação gráfica agrupada em intervalos. Então, no intervalo de 10 a 20, a ocorrência é 20. No intervalo de 20 a 30, ocorrem 10 elementos. No intervalo entre 30 e 40, ocorre 30 elementos. No intervalo entre 40 e 50, tem 40 indivíduos. Né? Então, o histograma ele divide em intervalos o número de ocorrências. Né? Um último gráfico importante é um gráfico que é chamado gráfico de setores. O gráfico de setor ele tem a ver com o ângulo. Então, ele é proporcional aos 360 graus do ângulo, o 100%. Então, por exemplo, vamos supor que esse aqui represente 80%. Então, para você saber quanto vale esse ângulo, se você não soubesse, você colocaria assim, 360, que é a volta completa, corresponde a 100%, e aí o x aqui, que vamos supor que fosse 86%, corresponde a x graus. Então, 100% é 360. Aí, x% corresponde a x graus. Tá aí, então, é o gráfico de setores.